Boa noite. Apenas 11 dias é o tempo que resta para o primeiro turno das eleições 2010. No programa desta noite, nós vamos falar da reta final da campanha e dos resultados das últimas pesquisas eleitorais. Comigo aqui na bancada, os jornalistas Fernando Mitre e Eduardo Oineg, que é publisher do portal IG. E também com a gente aqui no programa desta noite, o presidente do Instituto Vox Populi, João Francisco Meira. Pesquisa Datafolha divulgada agora há pouco mostra a candidata Dilma Rousseff do PT 21 pontos à frente de José Serra do PSDB. Vamos aos números. A pesquisa Datafolha mostra que Dilma Rousseff do PT caiu de 51% para 49% das intenções de voto. José Serra do PSDB aparece com 28%, um a mais do que na pesquisa anterior. Marina Silva do PV oscilou de 11% para 13%. A margem de erro é de 2 pontos. Com esse resultado, Dilma Rousseff venceria no primeiro turno. Votos brancos e nulos são 3%, indecisos 5%. O Datafolha foi a campo entre os dias 21 e 22 de setembro e ouviu 12.294 eleitores em 444 municípios. A pesquisa está registrada no TSE. Já na pesquisa feita pelo Ibope, divulgada na última sexta-feira, a diferença é de 26 pontos. A candidata do PT, Dilma Rousseff, manteve os 51% das intenções de voto da pesquisa anterior. José Serra, do PSDB, caiu de 27% para 25%. Marina Silva, do PV, oscilou de 8% para 11%. Brancos e nulos somam 4% e os indecisos, 8%. O Ibope ouviu 3.010 eleitores entre os dias 14 e 16 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Os outros candidatos não atingiram 1% cada. A pesquisa foi registrada no TSE. Vamos agora aos números da pesquisa diária Vox Populi Band IG. Esse tipo de levantamento se chama tracking. Ele revela a tendência do eleitorado, porque é atualizado todos os dias. Os dados fechados ontem mostram que a candidata Dilma Rousseff do PT caiu de 52% para 51% das intenções de voto. José Serra do PSDB caiu de 25% para 24%. Marina Silva do PV subiu de 9% para 10%. Votos brancos e nulos somam 4%. Os indecisos são 10%. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais. Neste tracking, o Vox Populi faz 500 entrevistas diárias e trabalha com uma amostra consolidada de 2.000 entrevistas a cada 4 dias. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral. Bom, a gente viu aí que há uma pequena inflexão nas curvas de Dilma Rousseff e José Serra. Ô, João, você que é especialista em pesquisa, isso se deve a esse fogo de artilharia ou é uma inflexão esperada, uma variação esperada? Olha, Fábio, essas pesquisas mostram que está tudo igual. Quer dizer, eu acho que, de novo, nós vamos medir essa semana, mais uma vez, uma estabilidade no quadro. Essa pesquisa do Datafolha Nova varia dentro da margem de erro, assim como as outras pesquisas convencionais e de tracking, elas estão medindo basicamente o mesmo fenômeno. Ou seja, eu estou entendendo que nós estamos num processo de grande estabilidade. E essas variações são variações de natureza estatística. Elas acontecem porque esse ofício de fazer pesquisa funciona com uma certa margem de erro. E tudo variou dentro dessa margem. Se a gente fizer um paralelo, é como tirar a pressão das pessoas várias vezes por dia, ou todo dia, ou toda semana, sendo que o que conta é você olhar a curva. E está dando, claro, dá 12,1 por 8, depois dá 12,5 por 7,9, mas a estabilidade e a semelhança dos três, porque no começo da eleição a gente tinha uma discrepância de números, agora a gente tem uma semelhança das três fontes de pesquisa muito grande, né? É verdade, mas mesmo assim eu queria levantar uma pequena questão. Há uma certa coerência nessas variações. E essa é a novidade. Porque a variação normal é aquela, sobe aqui, desce aqui, sobe aqui, desce aqui. Agora não. Nos últimos dias, a Dilma está caindo no tracking do Vox Populi e a Dilma caiu no Datafolha. É evidente que ela continua ganhando no primeiro turno. A diferença agora no Datafolha entre ela e o Serra está em 21 pontos. Na última pesquisa Vox Populi era 27, no Ibope era 26, então são pequenas variações. Se você quiser considerar aí com margem de erro, dá. Mas o fato é que tem uma coerênciazinha. Ela está caindo. Caiu anteontem, caiu ontem, caiu hoje. Olha, ela caiu 3 pontos, subiu 2 e caiu 2.
se você olhar, quando começa a crise Erenice, ela está com 54. Está com 51 agora. Aí ela foi para 51, subiu para 53, está com 51. Agora foi para 51. Então, a margem de erro dessa pesquisa é? Da Tracking é 2,2. 2,2. Sim, mas a margem de erro podia dar para cima. Tá Podia dando dar para cima. É isso que eu quero dizer. Isso... Razão pela qual provavelmente se tomou a decisão na sexta-feira, na quinta-feira, de providenciar a demissão da Erenice. Quer dizer, eles estão de olho também nos números, o Palácio está de olho nos números, e talvez essa denúncia tenha sido a primeira denúncia a produzir alguma preocupação. Agora, que vamos combinar, pega as pesquisas do Datafolha, houve uma troca de 5 pontos, ela cai 2, Serra e Marina sobem 3, é isso dá que 5 pontos. Faltam 8 para que 7. a gente... Aqui faltam 7. Não, ela está 49 a 41. Faltam 8, ela tem 49. E a soma deles tem 41. Ela contra a soma. Faltam 8 pontos para a gente ter um segundo turno. Mas de onde é que vão vir isso? Não, eu não estou dizendo que vão vir. Estou dizendo que faltam 8 pontos para o segundo turno. Eu acho que um ponto que é relevante aí a gente perceber é que, finalmente, nas 3 fontes, nós vamos encontrar a Marina com 2 dígitos. Eu acho que esse é um dado que até esperava. Ela não tinha antes, 2 dígitos. no 8, Certo. 9. 2 dígitos. A casa hoje do Datafolha. E eu ia dizer, está subindo. 10, 11, 13. Mas ela, tá tudo. a Marina está subindo Mas em todas essas... exatamente. É. Eu imaginava e achava que Marina vinha tendo um desempenho abaixo do que ela poderia ter, dado o posicionamento dela, dado o discurso e o tipo de público que ela busca, dado o material, o conteúdo que ela tem usado. Era de se esperar que ela atingisse um patamar um pouco mais expressivo, que é o que ela está conseguindo agora. Evidentemente que ela ganha isso às custas de eleitores indecisos, que finalmente decidem tender para o voto nela, pega alguma coisinha da Dilma, pega alguma coisinha do Serra. Essa é a questão, aqui professor, porque se ela pegar... Se a Marina começar a pegar só da Dilma... Aí se ela muda pegar, a conta. É isso que eu quero dizer. Porque se ela pegar da Dilma e do Serra... A única ela fonte que interessa é a Dilma, para efeito de segundo turno. Exatamente. Todas as outras Por que fontes... você acha que ela pegaria da perguntar uma Dilma? coisa pra Eu não vocês. vejo razão para isso. Não. Pegando uma carona aqui no raciocínio. Só para responder lógica. essa questão. Não, a lógica tem uma lógica sim. Por que ela pegaria da Dilma? Porque haveria um efeito maior de toda essa nova escalada de denúncias, de demissões, etc. Essa é a resposta. Acontece que eu acho que o eleitor não está votando ou deixando de votar na Dilma por essas razões. Quer dizer, esse conjunto de assuntos que vieram à baila nessas últimas semanas eram, evidentemente, que se eles tivessem que fazer um efeito significativo, não seriam efeitos na margem, como eles estão... como está acontecendo, entendeu? Escândalo que muda processo eleitoral, muda fora da margem. Ô, João, mas deixa eu colocar Não é o caso. Pegando uma carona aqui com a conta que foi feita pelo INEG, são 8 pontos que separam a Dilma da soma dos demais candidatos. Sim. Significa que se ela perder 4 pontos para a soma dos adversários, o segundo turno já passa a ser um ponto de interrogação. E não uma certeza cristalina como tem sido colocado até hoje. Não está tão distante assim a hipótese, pelo menos no plano teórico, de um segundo turno. A julgar por essas variações pequenas ainda dentro da margem que nós temos assistido nos últimos dias, ou não? Evidentemente que se a Marina crescer muito, tá certo? Ela pode chegar numa situação, por exemplo, de disputar o segundo lugar. Né? Porque eu não sei de onde necessariamente viriam os votos dela. Olha só, a minha hipótese está funcionando da seguinte maneira. Ela está com eleitores indecisos caminhando na direção dela, nós temos uma queda de eleitores indecisos, eles estão chegando no limite da alienação eleitoral, ou seja, aqueles eleitores que vão acabar por não aparecer, não vão votar, e a gente vai fazer uma conta em cima do voto válido. E dentro do voto válido, a vantagem da Dilma é muito grande ainda. Agora, tem um ponto... Ela está com mais de 60% Tem um dos votos ponto importante que é esse. A Dilma, na avaliação dos especialistas do Meira e seus colegas, ela foi longe demais ao chegar a bater em 60, patamar que o Lula só atingiu no segundo turno em 2006. Porque nos votos válidos? Exatamente. Nos válidos? Nos votos válidos. Ela está na casa dos 58, quando ela chegou em 56% no nosso levantamento do tracking, ela passou de 60% dos válidos. Lula nunca chegou em 60%, porque em 2006
ele teve que enfrentar o segundo turno. Ou seja, quando chegamos em 2006, o que a gente tinha é uma arrancada do Alckmin a partir de agosto, que foi consistente, semana a semana, e agora nós estamos no fim, 11 dias da eleição, e você não tem uma arrancada, você tem esses movimentos. O Band Eleições